Queridas. Boa noite. Boa noite. O pessoal responde. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Acho que eu vou levantar mesmo. Bom, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Aí eu não saio. Pronto. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Nós estamos, então, nesse evento, lançando 2 livros, que são livros que têm como um núcleo que compartilham, serem livros de fundamentos em psicanálise. Bom, eu, nesse momento, vou apresentar quem não precisa de apresentação, não é? Os nossos 2 autores, mas eu fiz aqui minha pesquisa e tem algumas referências que talvez sejam interessantes, que vocês ouçam. Os 2 Marco Leite e Marco Antônio. Marco Antônio Coutinho Jorge é psicanalista e médico psiquiatra, professor do Instituto de Psicologia da UERJ e docente do programa de pós-graduação Stricto Sensu em psicanálise também na UERJ. Foi meu orientador de doutorado, uma experiência riquíssima. Ele é diretor, fundador do Corpo Freudiano, Escola de Psicanálise, diretor da Seção Rio e membro da Associação Insistance e da Sociedade Internacional de História da Psiquiatria e Psicanálise. O livro que o Marco Antônio lança hoje encerra uma série de 4 livros de fundamentos em psicanálise. O primeiro volume se chama As Bases Conceituais, o segundo, A Clínica da Fantasia, o terceiro, A Prática Analítica. Eu tive o prazer de chegar no Corpo Freudiano quando você tinha acabado de lançar o primeiro e vi nas suas aulas o segundo e o terceiro nascendo. Então, no volume 2 e no volume 3 tem esquemas que eu vi ele escrevendo no quadro. E depois, quando terminava a aula, história de bastidor, quando terminava a aula, ele ficava olhando para o quadro, aí ele olhava para o quadro, aí rabiscava, aí olhava para o quadro, aí rabiscava. Quando a gente abriu o livro, estava lá o esquema. Então, para mim é uma alegria imensa estar aqui, mediando essa mesa, porque me sinto por parte dessa tetralogia, né? E o 4º livro, que se chama Fundamentos de Psicanálise, volume 4, O Laboratório do Analista. Marco Leite é psicanalista e doutorando em psicanálise pela Universidade Veiga de Almeida. Também é mestre em psicologia pela UEM e graduado em psicologia pela UEL. Ele é o coordenador geral das pós-graduações em fundamentos da psicanálise, teoria e clínica pelo Instituto ESP, portanto ele é meu chefe. Não sei se foi um convite, né? Ou uma convocação. O Marco Leite é responsável por ter me trazido de volta para a docência, porque eu tinha acabado de me desligar da Universidade de Vassouras, jurando para o meu marido que eu nunca mais daria aula em nenhum instituto universitário. E aí ele, vocês conhecem, aí ele começa. Aí é de boa, não dá trabalho nenhum, não é assim? Ele é danado. O Marco Leite também já escreveu um livro que se chama Ainda há Amor, uma leitura psicanalítica dos vínculos contemporâneos, o Psicanálise nas Redes, que está ali, né, também, para que vocês possam comprar, se desejarem, e o que ele está lançando hoje, que é o Psicanálise Clínica, Primeiros Passos. E ele também escreveu 2 livros de poesia. Vocês sabiam disso? O primeiro se chama Queime Antes de Ler, e o segundo se chama O Que Resta das Cinzas. Ia ter um terceiro, mas... Ia ter um terceiro, mas... Eu tive coragem de publicar. Há boatos de que eu não ia liberar, né? De acordo com ele, um terceiro que ele achou melhor não publicar, porque poderia ser queimado.
São 2 livros fundamentais para a nossa prática como psicanalistas em formação. Ambos têm uma exposição teórica primorosa. Também ambos são recortados de testemunhos de origem prática, de ordem prática, que nos ajudam a pensar o fazer do psicanalista, a sua ética, a sua estética e a sua prática e a sua tática. Tanto o livro do Marco Antônio quanto o livro do Marco Leite trazem na sua linguagem e na maneira como ambos foram organizados um cotejamento entre teoria e articulação com o cotidiano, com a cultura e com o nosso dia a dia como analistas de informação, que é extremamente palatável para quem está iniciando a jornada e também para quem já está nesse percurso aí há um bom tempo, porque esse cotejamento ajuda na aridez da teoria, justamente porque adoça, né, um pouco, vou dizer assim, tempera, né, um pouco com esses enlaces que são muito interessantes e que nos remetem até para as nossas próprias experiências. Isso é uma marca da teoria psicanalítica. A gente não consegue ler psicanálise sem ser tocado e atravessado por ela quando há transmissão. E em ambos os livros, eu posso assegurar, li os 2, há transmissão, porque somos atravessados pela escrita dos 2 autores de uma maneira muito contundente e muito modificadora. Modifica a escuta, modifica o manejo e nos coloca também para pensar na nossa própria análise pessoal, porque, afinal de contas, o que a gente consegue sustentar é efeito daquilo que a gente consegue trabalhar também na nossa análise pessoal, né? Escrever é um ato solitário. A gente sabe disso. Não sei se todos vocês são alunos da pós-graduação, mas vocês precisam escrever trabalhos e vocês sabem como escrever é solitário. Escrever sobre psicanálise é mais solitário ainda. Portanto, quando a gente encontra uma literatura que nos ajuda a sustentar essa solidão e que transmite um certo saber fazer com essa solidão da escrita com a psicanálise, isso ajuda sobremaneira a gente sustentar os nossos estudos e a nossa prática, né? Escrever sobre psicanálise é um exercício solitário de tentar inscrever um saber que se localiza no impossível de se dizer. Então vejam a tarefa que todos nós aqui nos propomos em algum momento. E é interessante como a formação do analista também acaba esbarrando com uma certa convocação à escrita, tanto nas escolas quanto nas pós-graduações, né? No corpo freudiano a gente tem todo semestre, né, Marco? As jornadas da formação básica que convocam os analistas de informação a produzirem trabalhos escritos. A gente tem todo ano os colóquios, que são os lugares onde esses trabalhos escritos podem ser compartilhados com outros colegas, né, que também são analistas da escola, também estão fazendo formação lá. Então, a psicanálise caminha com a escrita para e passo, a formação do analista caminha com a escrita para e passo, né? E esse exercício é um exercício que, enquanto sustentarmos uma prática clínica, enquanto sustentarmos um estudo teórico, precisaremos também sustentar. E sustentar uma escrita tentando dar contorno para o impossível de se dizer. Porque é nesse impossível de se dizer que a psicanálise retira a sua ética e a sua direção. Quando nós escrevemos sobre psicanálise, sustentamos uma relação muito particular com esse saber. E escrever em psicanálise, para mim, e aí não sei se vocês concordam comigo, é uma maneira de passar esse saber fazer com o indizível em ato. E por isso transmite-se algo nessa tentativa de transcrever uma experiência com o impossível de se dizer. Lacan disse em Vincennes, em 1969,
que a psicanálise não se transmite como qualquer outro saber. Uma apropriação escrita da teoria psicanalítica reflete a maneira como o autor sustentou e sustenta sua travessia da teoria, né, mãe? Expressão cunhada pelo professor Marco Antônio Coutinho Jorge, que caminha também para e passo com a travessia da fantasia, que nós precisamos sustentar nas nossas análises pessoais. Travessia da teoria tão cara e trabalhosa quanto a travessia da fantasia. Lacan diz também, em 1970, que quando nós nos oferecemos ao ensino da psicanálise, o discurso psicanalítico nos leva à posição de analisantes, não de mestres ou professores. E, portanto, nós não podemos produzir nada, malgrado a aparência, a não ser a título de sintoma. E como sintoma nos exige um certo saber fazer também, né? Cada um desses livros é efeito de um saber fazer com a psicanálise. E, consequentemente, também é um saber fazer perdurar a psicanálise, tanto nos nossos consultórios, quanto na cultura, que desde sempre foi tão resistente aos seus princípios. E para terminar a minha fala, eu ouvi, na época da pandemia, uma aula do Marco Antônio, e ele disse uma coisa que me marcou muito. Ele disse assim: a existência da psicanálise depende da existência de analistas e depende da insistência de formar laços para que a psicanálise possa perdurar na cultura como discurso, sendo pulmão de um mundo irrespirável, cada vez mais, e também no nosso fazer. Então agora eu apresento os autores. Muito obrigada. Eu vou sentar porque eu sou pequenininha e vocês não vão conseguir me ver. Boa noite a vocês. Prazer enorme estar aqui hoje. Agradeço muitíssimo ao Marco pelo convite. Para mim é muito importante estar aqui hoje lançando esse livro. Um prazer enorme estar aqui com a minha querida Fernanda e com vocês aqui, né, num sábado de verão, pré-carnavalesco, todo mundo querendo saber da psicanálise, né? Isso é que é bom, né? Muito legal. Esse livro, a Fernanda chamou a atenção para uma coisa que eu valorizo muito, né? O fato de que é muito comum os analistas primeiro falarem muito e depois escreverem. Isso foi um método de Freud. Freud trabalhava com um pequeno círculo de analistas que discutiam, tinham reuniões semanais, e nessas discussões que estão publicadas, foram estenografadas, estão publicadas, as minutas da Sociedade das Quartas-feiras, a gente vê com tantas coisas que Freud vai desenvolver posteriormente, às vezes em ensaios enormes e complexos, surgiram primeiro nessas conversas e nessa fala, né? E esse, de fato, é um método meu que a Fernanda chamou a atenção, né? Ela pôde acompanhar aqui no Corpo Freudiano, aqui na seção Rio, né? Esse percurso, que no fundo foi, como ela descreveu, um percurso de construção paulatina, junto a um grupo de estudantes, pesquisadores, analistas, né, que se reúnem para debater alguns temas. E, como ela falou, eu valorizo muito os esquemas, né? Eu sou um escritor que teve um pai que era pintor, né? Então eu acho que eu não sei pintar, mas eu tento escrever pintando meus esquemas, que dão uma forma visual, e tento trazer uma imagem, né, que ajude a reflexão. Esse livro, especialmente, o Laboratório, ele é uma construção bastante intensa
né? Ele foi efeito de uma elaboração que foi se construindo aos poucos. Por isso que ele começa, né, o primeiro capítulo dele é sobre a maneira pela qual Freud abordou a obra, né, pictórica, a obra artística e científica de Leonardo da Vinci, né? Estudando tanto Freud quanto Leonardo, me veio com muita clareza a ideia de que Freud, olhando para Leonardo, se viu a si mesmo como dividido entre ciência e arte, né? E foi isso que eu quis transmitir nesse livro, assim, um ponto bastante nuclear, a ideia de que o laboratório do analista, que é como eu chamo a prática do analista, né? Um laboratório no qual estão presentes o tempo todo a ciência e a arte, né? Então o livro ele é construído em torno desse eixo e eu tento mostrar a cada momento aonde está mais presente a ciência, aonde está mais presente a arte, né? E com essa ótica eu acabei me descobrindo, né, como que em Freud e em Lacan isso estava presente, né? Está presente, né? Essa ideia de que a psicanálise não é uma ciência e não é uma arte. Psicanálise é psicanálise, é uma outra coisa, mas ela tem um pé na ciência e um pé na arte, né? E, portanto, o analista, na sua prática, ele tem diante dele, na sua experiência, na direção dos tratamentos que ele conduz, ele adota, às vezes com uma naturalidade que ele nem mesmo percebe, né? E isso é ótimo, né? Ele adota uma posição que é a do pesquisador, né? E que, portanto, precisa ter um talento para pesquisar, e o que faz com que cada sessão de análise, com cada analisando, seja uma verdadeira pesquisa, né? Isso é algo totalmente novo no campo do pensamento, no campo das práticas, né? Isso foi Freud que inventou. E por isso que Freud dizia, né, disse mais de uma vez, na psicanálise o tratamento e a pesquisa coincidem, né? Essa frase dele, ela resume tudo o que eu falei, né? Como é possível, num tratamento, né, haver a pesquisa, a não ser que esse tratamento seja da ordem de um laboratório, de uma experiência. Aliás, Lacan gostava muito desse sintagma, né? A experiência analítica, né? É um sintagma que a gente encontra em Lacan com muita frequência, porque ele fala exatamente disso, né? Ele fala dessa necessidade de transformar isso que se chama de um tratamento, de um gabinete de consultas, um consultório, né, numa prática muito especial, muito radical, e que tem no seio dela essa postura, né? É interessante, quer dizer, eu trabalho muito com os dados históricos, né? Eu acho que a obra do Freud, ela, como toda grande obra, né, ela precisa ser compreendida através dos movimentos que estão em torno do texto, né? Os contextos, digamos assim, né? Todo texto tem um pretexto e tem um contexto, né? E quando a gente estuda Freud para valer, a gente vai descobrindo contextos, né? E eu sempre tentei, nesses 4 livros, nessa tetralogia, né? Eu sempre tentei investigar qual é o eixo que está norteando Freud naquele momento, né? E esses eixos que norteiam Freud a cada momento, eles têm vários atalhos, várias articulações, né? E como é uma obra extremamente complexa e rica, que a gente estuda a vida toda,
Né? Os analistas não param de estudar a obra de Freud. Não é possível parar de estudar Freud. Né? Mesmo que Lacan tenha feito o retorno a Freud, como disse Alain de Gervaille, esse retorno não foi feito de uma vez por todas. É um retorno que nós devemos continuar fazendo. Né? Lacan não esgotou a obra do Freud, ela é inesgotável. É um manancial que, e, inclusive, quando a gente vai estudando, a gente vai percebendo que, eu costumo dizer brincando, né? A obra cresce com a gente. A gente vai lendo, passa algum tempo, a gente volta para um texto, aí a gente vê uma outra coisa no texto. O texto já estava lá o tempo todo, né? A gente cresceu um pouquinho, passou a entender alguma coisa, e o texto vai acompanhando o nosso crescimento. Né? E, então, em relação a esse ponto, por exemplo, a relação de Freud com Leonardo, me parece, investigando o período histórico, né, e o contexto do momento da obra de Freud, ficou para mim muito evidente que Freud ele começa a escrever sobre Leonardo depois que ele retorna da sua viagem aos Estados Unidos. E sabem que Freud foi convidado em 1909 a falar nos Estados Unidos, na universidade que era a universidade mais vanguardista da época nos Estados Unidos, a Universidade Clark. Lá ele foi recebido pelos grandes intelectuais, psicólogos, filósofos, sociólogos dos Estados Unidos. Para Freud, isso significou uma conquista gigantesca, né? Porque ele conquistou um continente, na verdade. Né? E isso foi real, porque a psicanálise, a partir daí, ela foi muito difundida nos Estados Unidos. Né? E é exatamente quando ele volta dessa viagem para os Estados Unidos que, um mês depois, ele começa a se dedicar a pesquisar e a escrever sobre Leonardo da Vinci. Né? Eu interpreto isso como sendo, como se Freud tivesse dado para ele mesmo um salvo-conduto, né? Já que eu pude conquistar, né? Essa conquista foi muito significativa, eu agora posso me permitir investigar a vida e a obra daquele que foi o maior artista de todos os tempos, né? Leonardo da Vinci. Né? E o ensaio de Leonardo da Vinci, vocês sabem, ele é um panorama riquíssimo, né, de investigação, que é estudado por analistas, por historiadores da arte, né, e que deu margem a comentários e a obras, muitas obras, né, por ser um texto onde Freud, por exemplo, fala pela primeira vez sobre narcisismo, né, onde ele desenvolve já um pouco a noção de sublimação, né? É um ensaio que vai frutificar depois muitas coisas. Né? Então, a estrutura do livro, para falar dele de uma maneira um pouco mais geral, me pareceu que era interessante, tudo isso como a Fernanda falou, tudo no work in progress. Tá? Não há nada aqui pré-elaborado, tudo vai se construindo aos poucos, na fala, no estudo, no seminário, na conversa, né? Mas tem um momento em que, como numa análise, né, existe um insight. Né? E os analistas escrevem através de insights, da compreensão de alguma coisa importante. E é nesse momento em que a gente consegue escrever. Né? E aí eu decidi fazer o quê? Desdobrar o livro no início em 2 grandes capítulos, né? Seguindo a teoria lacaniana dos discursos, né? Em que o Lacan mostra, através do discurso psicanalista, como que o analista está numa posição dupla no seu laboratório, né? E está numa posição de intérprete, aquele que escuta e dá sentido a um retorno, né, de sentido através da sua interpretação, né, para a fala do analisando, e tem uma outra posição do analista, que é a posição de objeto, que não fala, que escuta e que produz, através da sua presença silenciosa, um movimento
desejante que leva o sujeito a falar. Tá? Então, são duas posições do analista na direção do tratamento, inteiramente observáveis, né? Isso é interessante, porque aparece no Lacan como muito... O Lacan faz uma tema do discurso, né? Uma coisa muito... e formaliza, né? Essas ideias. Né? Então, na primeira parte que eu falei do lugar do grande outro, né? O analista como intérprete, eu abordei a história do Freud com o Leonardo e depois eu fiz 2 capítulos, um sobre a interpretação em Freud e outro sobre a interpretação em Lacan. Né? A interpretação é um assunto fascinante, né? E que se vale muito da ciência da psicanálise. Né? Lacan nos deu muitos elementos para entender o que é a interpretação em psicanálise. Por quê? Porque ele fez aquele famoso estudo do inconsciente estruturado como linguagem. Então, nós temos hoje condições de entender a estrutura do inconsciente em linguagem e o que permite ao analista, né, através desse conhecimento propriamente científico, né, produzir no seu trabalho analítico as interpretações analíticas. Né? E Lacan vai desenvolver isso com vários aspectos. Né? A base disso está em Freud. Lacan acrescenta elementos também importantes. Então, são 2 capítulos, um sobre Freud e um sobre Lacan. Isso tudo porque a interpretação em psicanálise é alguma coisa muito específica. Né? Também é importante dizer, né? Quando a gente fala de interpretação, e existe aquela famosa expressão que as pessoas falam, né? O Freud explica, né? Como se fosse assim uma coisa, Freud explica, pega o livro lá, não, isso é isso, isso é aquilo. Não, nada disso, não tem nada a ver. Né? O Freud não explica nada. Quem explica é o analisando. E o Freud escuta, entende e retransmite para o analisando o que ele está dizendo, sem saber o que está dizendo. Então, no fundo, a análise é uma experiência que deve levar o sujeito, aos poucos, a aprender a se escutar. Se ele aprende a se escutar, ele pode abrir mão do analista. Ele já tem um analista dentro dele. Né? Quando ele fala, ele escuta e ele mesmo se interpreta. Né? Não impede que ele também volte ao analista de vez em quando, porque às vezes faz falta também falar com alguém. Né? Mesmo que ele já tenha um analista com ele, é bom falar com o analista também, além dele próprio. Né? A segunda parte do livro é sobre o analista na posição de objeto. Tá? E aí eu fiz um estudo, eu quis, me coloquei assim o objetivo de estudar o que é o objeto A, né, em Lacan. Que evidentemente, eu falo da genealogia do objeto A. Genealogia do objeto A por quê? Porque eu vim descobrindo aos poucos que o objeto A, o conceito lacaniano, tão importante, né, e tão onipresente hoje, na nossa compreensão, no nosso estudo, ele é efeito de várias teorias sobre o objeto na psicanálise. Né? Então eu fiz esse estudo para tentar mostrar de onde ele vem o objeto A, em Lacan. Né? E a gente faz descobertas interessantes quanto a isso. A gente descobre o peso que tem o objeto da obra do Freud, na noção de objeto A. O peso que tem o objeto transicional de Winnicott na obra, na noção de objeto A em Lacan, e assim por diante. São várias noções na história da psicanálise, dos diferentes teóricos, né, que permitiram a Lacan criar esse objeto A, que vocês sabem, Lacan diz, eu dei esse nome porque é o nome menor que eu poderia dar para o objeto A. Ele até diz, nem deveria ter objeto A, deveria ser objeto e não ter nada. Mas ele diz, eu dei o nome objeto A porque A é a primeira letra do alfabeto minúscula. Ou seja, aquém dele não tem nada que possa ser nomeado. É a menor denominação possível de algo. Né? A partir desse resgate na minha compreensão, da onde vem o objeto A, eu entrei na noção de discurso psicanalítico, que o objeto A ocupa um lugar nuclear, na posição de agente do discurso psicanalítico, né? E depois desdobrei essa interrogação
para interrogar a questão do tempo de uma sessão analítica, né? Então, eu fiz um capítulo longo, abordando, né, as novidades que Lacan introduz na compreensão, na direção do tratamento, do tempo de duração da sessão. Okay? São esses dois capítulos iniciais, com seus subcapítulos, são duas partes iniciais, com seus capítulos, e depois eu desemboco na terceira parte, que aí eu resolvi botar o nome explicitamente. A terceira parte se chama Ciência e Arte. Né? Aí eu botei a coisa mesmo clara para mim e para todo mundo que for ler. Né? E nessa terceira parte, 2 capítulos são sobre arte. Um eu escrevi com Denise Maurano, sobre Lacan e o Barroco. É um capítulo muito saboroso, eu diria, para vocês, porque a gente faz eu e Denise fizemos um resgate, né, o mais caleidoscópico possível dessa história, que levou Lacan a dizer que ele está do lado do Barroco, né? Ele diz isso. Então nós tentamos descobrir o porquê, o que permite a Lacan dizer isso no Seminário 20, né? E aí aparecem coisas muito interessantes, né? Por exemplo, vamos só falar uma coisa para vocês verem como a coisa vai longe, né? O charuto do Freud, clássico. O charuto do Lacan, barroco. Né? Essas formas um pouco dismórficas, um pouco intensas, efusivas, né? Isso está muito presente no Lacan. Freud era um clássico, né? Assim como Lacan está do lado do barroco, Freud nunca disse, mas não precisava dizer, ele está do lado do clássico. E é bom porque a gente tem os dois, né? O clássico e o barroco, para poder se situar. E um capítulo exclusivo sobre a obra do Thomas Kuhn, um grande epistemólogo, né, do século XX, reconhecido como tal universalmente, que eu sempre atribuí um valor enorme a certas noções dele, como a noção de tensão essencial, como a noção de paradigma científico. Mas aí eu vibrei muito quando eu descobri que o Thomas Kuhn dava uma importância enorme à psicanálise. Isso foi uma descoberta, assim, para mim foi um insight. Né? Foi um insight. Por quê? Isso ele fala numa entrevista que ele deu. Eu descobri essa entrevista, já tinha escrito sobre Thomas Kuhn várias vezes em artigos, mas quando eu descobri essa entrevista, ele falando, ele diz assim, o Thomas Kuhn, né? Não sei exatamente como, mas tenho certeza que ele fez análise. Né? Ele fez análise, ele leu um pouco de psicanálise, ele diz assim, eu tenho certeza que essa história toda da psicanálise contribuiu muito para eu pensar o que eu penso. E ele revolucionou a epistemologia da ciência no século XX. Né? E a noção de tensão essencial ela pode ser vista, eu gosto de vê-la assim, com uma noção, a tensão essencial, uma noção propriamente psicanalítica. Né? Muito, muito pertinente para ter um lugar especial no laboratório do analista. Okay? Então, eu percorri assim, panoramicamente o livro para vocês. Espero que vocês gostem dessas ideias. Tem algumas ideias, eu abordo alguns filmes, que não sou pintor nem cineasta, eu falei para vocês, né? Mas adoro pintura e adoro cinema. Então, eu abordo alguns filmes que ajudam a entender algumas coisas importantes, né? E fico contente que vocês possam se interessar pela leitura. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Queria agradecer imensamente que nós convidamos e vocês vieram. Estava preocupado, eu falar assim, não, põe 20 cadeiras lá, tá tranquilo. Agradecer a presença da Fer, né, que prontamente falou, não, eu vou, beleza. E também o Marco Antônio, que está aqui com a gente. Bom, eu sou meio que novo na psicanálise, né? E na minha época de formação na faculdade, desde 2005, não tão novo assim também, né?
Mas desde 2005 a gente lia grandes autores, que óbvio que vocês imaginam que o Marco Antônio é um deles, né? Então para mim é uma honra muito grande estar aqui. Eu disse para ele que eu ia comentar agora, né? Oi? Não tá. É que fica complicado por causa da gravação, mas eu vou sentar mais alinhadinho aqui, prometo. Se quiser vir aqui na frente também, tem uns lugares aqui na frente, fica à vontade. Primeiro que desde 2006, mais ou menos 2007, eu sou atravessado pelas questões a respeito da problematização a respeito de se o tratamento psicanalítico ele pode ser empiricamente verificável ou não. E para que serve um tratamento psicanalítico propriamente dito? A gente pode dizer que serve para você suspender o recalque, o objetivo que o Freud coloca. Pode dizer que serve para construir o quarto nó, que o Lacan coloca. Pode dizer que serve para um atravessamento da fantasia, que o Lacan coloca. Não sei se serve para nada, né? Agora, a primeira vez que eu ouvi alguém falar com propriedade a respeito do que pode uma psicanálise foi o Marco Antônio Coutinho Jorge, num vídeo dele, quando ele disse que uma psicanálise serve como tratamento para reduzir ao máximo inibição, sintoma e angústia. Não sei se você lembra disso. Pois é, eu falei na aula hoje, né? Eu estava aqui dando aula para os alunos do ESP, né, na pós, e comentei isso. Falei, agora eu tenho alguma coisa que isso aqui serve. Não por acaso, muito tempo depois, eu pego o texto do Lacan, que eu já lia, chamado do Tribo do Freud, o Desejo do Analista, que eu e Fernanda Samico e o Gustavo Goulart estamos indo para o 4º episódio. Não acaba nunca. 3 páginas, não sei se vocês estão acompanhando ou não. A Fer não pôde ir, eu e o Gustavo ficamos no último, e nós avançamos, eu acho que 4 parágrafos, dentre os quais 2 já tinha sido debatido antes. E o Gustavo me deixou na mão. Acho que é por isso que a gente avançou tanto, porque chegou no final ele não... Nesse texto, o Lacan vai fazer uma pergunta: para que serve uma psicanálise para além da finalidade terapêutica? Opa, eu passava batido nisso, né? O Marco comentou aqui que a gente faz análise, volta no texto e lê outras coisas que estavam lá desde sempre. Super real. Está aí um possível novo conceito, super real. Bem-vindos ao super real. Já chega já dá trabalho demais. Agora, tem uma coisa legal aí, que essa é inclusive a aposta que eu tenho feito na minha tentativa de tese do doutorado, de poder verificar os efeitos terapêuticos da psicanálise empiricamente, como a gente pode verificar hoje, mudança no funcionamento do lobo pré-frontal, aumento da quantidade de receptores serotoninérgicos, aumento da concentração de serotonina. A gente tem ali uma mudança gigantesca no organismo. E eu na aula ontem trouxe um monte de artigo que o próprio Freud dizia que acontecia em 1890 no texto, o tratamento anímico. Nós estamos com a nossa ciência, neurociência hoje, 2022, 2012 mais ou menos que esses artigos apareceram, né, os primeiros. 120 anos para confirmar o que o cara estava dizendo.
Fico me perguntando quanto tempo para confirmar o que Lacan disse. Mas isso é outra história. Por que eu estou falando isso? Porque desde que eu estou na faculdade, e eu saí da faculdade, isso tem tudo a ver, inclusive, com a construção do Instituto AESP, a gente aprendia que psicanálise era uma coisa que não poderia ser ensinada, que não poderia ser transmitida, que tinha que ser no psicanalitiquês, no lacanês, e de verdade, era isso que a gente vivia dentro da universidade. Quando eu começo a encontrar textos como o do Marco Antônio, Daniel Omar Pérez, seminários com Jorge Cesarino, né? Silvia Amigo, outros colegas também, se eu for fazer uma lista aqui, Fernanda Sami, óbvio, a gente começa a ver que não precisa ser por aí. Mas, ao mesmo tempo, que a psicanálise é difícil, teoricamente falando, né? E também vivendo a prática, na pele, como analisante, em algum momento como analista, isso é um fato. Mas a gente não precisa complicar mais. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque para chegar nesses efeitos terapêuticos, que aí sim nós podemos dizer para as pessoas, olha, a psicanálise funciona, ela tem um sentido, ela pode ser útil, pode de fato transformar a sua vida. Como? Quando você fala, e aí você começa a se dar conta de que aquilo que você fala tem a ver com cenas, com sentidos inconscientes, com cenas infantis, tem a ver com uma fantasia que te constitui enquanto sujeito. É interessante isso, né? Que para que nós alcancemos esse efeito de reduzir ao máximo inibição, sintoma e angústia, o que não quer dizer extinguir, mas reduzir ao máximo possível, também é uma terceira palavrinha que ele colocou, reduzir ao máximo possível. Não esqueçam do possível. Possível para quem? Hoje na aula eu comentei com os meus alunos. Para cada um. Para cada um que se submete à experiência. É necessário todo um percurso teórico e de divã, de análise pessoal, para poder conduzir um tratamento e que, a partir desse tratamento, possa se verificar alguma eficácia que sirva em alguma medida, né, para que a gente possa continuar com a psicanálise ainda durante muitos anos, ajudando as pessoas como a psicanálise me serviu para salvar a minha vida. Acredito que boa parte de vocês aqui também. O Marco Antônio falou uma coisa também sobre o livro que vale a pena comentar. Na aula hoje do Instituto AESP eu falei assim, gente, eu estou lendo, né? Se eu tivesse lendo antes eu não tinha escrito esse. Então, com certeza absoluta, eu comecei a ler, eu falei, nossa, interpretação do sonho. Eu falei, mas é isso que eu faço na clínica. Sabe, começa a fazer a ciência e a arte. Pô, é verdade, é isso que eu... Você começa a se ver no texto, assim, você fala assim, pô, mas tá... O cara caprichou aqui, né? Não tem muita... Fiquei com vergonha, né? Tá genial, tá muito bom. Mas, para lançar esse livro aqui, a primeira coisa que eu fiz foi, no ano passado, fazer um seminário de férias com Lacan, que era uma série de falas, né, a respeito dos temas que estão aqui no livro. E aí o Eduardo Lucas Andrade, que é o meu editor oficial... Né? Oi? Né? A galera... Ninguém, né? Apareceu um ou dois lá.
Mas foi interessante porque o Eduardo falou, Marco, vamos fazer um livro disso aí? Aí eu falei, vamos, claro. Igual o Psicanálise nas Redes. Você pega lá, transcreve, né? Porque o Psicanálise nas Redes é uma série de postagens do Insta organizado pelo editor, corrigido pelo editor, publicado pelo editor. Eu só escrevi a postagem no Insta. E aí ele falou, não, beleza, transcreveu, tudo bonitinho, me mandou o primeiro capítulo. Eu falei, cara, eu não falei isso. Aí eu disse, não, tá lá, tal. E aí, eu acho que eu aproveitei a primeira frase só. O resto inteiro foi reescrito. E aí eu mandava áudio pro Eduardo. Bicho, onde você foi me meter? Tem 40 páginas para corrigir, mas a hora que eu comecei a corrigir hoje tinha só 35. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Não sei se acontece também. Você tem 10 páginas, aí você vai corrigir, aí de repente você termina e fala, ufa, né? Corrigi 10 páginas, a hora que você vê tem mais 30. E cara, esse negócio não acaba, e aí você coloca a referência, passa para 35. É um trabalho assim, chato, solitário, né? Mas muito gratificante, porque você vê, de alguma maneira, né, que a teoria pode ser ensinada, e Lacan insiste que a psicanálise ela é transmitida, mas também tem um ensino, que a teoria pode ser ensinada, né, sem... O Jorge Cesarino me ensinou uma coisa que eu tento levar isso para todos os meus textos, que é mais ou menos assim. A ideia central é, bom, vamos transmitir a psicanálise da maneira mais simples possível, sem com isso perder o rigor que ela merece, sem ser leviano nas afirmações, sem colocar ali coisas que não fazem sentido algum. E mais, acho que os dois falaram bastante disso, né? Quando a gente vai escrever, tá no livro também, eu não aqui. Quando a gente vai escrever, na realidade o que a gente está fazendo é produzindo alguma coisa com aquilo que não cessa dentro de cada um de nós. A diferença que eu pus aqui no papel, porque muitas vezes a gente faz uma fala, uma intervenção e até na análise pessoal. Bom, só para explicar um pouco do livro, vocês vão pegar o livro em mãos, eu não sei se alguns de vocês compraram. Vocês têm aqui a bússola, bem na capa, onde você tem um nobo romeano, né? E eu pedi para construir isso aqui com o capista. Nessa bússola você tem o fundo, é o nobo romeano, e a setinha, né, aponta o norte para o sujeito, e embaixo está o objeto A. De um lado S1 e do outro S2. Está bem montadinho assim, bem legal. Atrás é um cara jogando a bússola fora. Não é que a teoria não nos serve, é que ou a psicanálise faz na gente carne, nos transforma de uma maneira radical, a ponto da gente poder dizer sicut palha, né? O próprio Lacan coloca, ou não serviu para nada. Acho que é essa experiência que eu tento passar no meu livro, né? Inclusive no último capítulo
sobre a formação do analista.